Shalom! O tema deste vídeo é o que está por trás do sinal do profeta Jonas. Vamos estar analisando aqui juntos. O versículo base que nós vamos estar analisando é Lucas capítulo 11, versículo do 29 ao 30. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será. Assim o Filho do Homem o será, também para esta geração. Então o texto base aí, Lucas capítulo 11, versículo do 29 ao 30. Gostaria que você atentasse aí para que Jesus, cercado por uma multidão, Jesus repreende. É lógico que não é toda a multidão que estava ali, tinha endereço certo, que era para alguns doutores da lei, fariseus, o sinédrio que estava ali junto dele, que pede um sinal, e Jesus dá uma palavra forte, dizendo que aquela geração era uma geração maligna, porque Jesus na realidade já tinha feito os milagres messiânicos, comprovando a sua identidade messiânica. Aqui no canal nós temos vídeos falando sobre isso. Então Jesus já tinha comprovado sua missão, comprovando que ele era o Messias, e essa geração mesmo assim pede para ele um sinal. Então Jesus fala assim: nossa, essa geração maligna está pedindo um sinal, e mesmo assim ele não recusa. Ele fala: não darei outros sinais exceto o sinal do profeta Jonas, E na nossa cabeça a gente sempre tem que aquela questão que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e depois ele ressuscitou, ele saiu, Algumas pessoas têm a ideia de que Jonas ficou vivo durante esse período de 3 dias, outras pessoas entendem que realmente ele morreu, Pela tradição oral, se fala que realmente Jonas morreu, e depois no 3º dia ele ressuscitou e foi solto, por esse grande peixe ali na cidade de Nínive, e ele saiu ali fazendo a pregação. É interessante nós analisarmos o texto, que Jesus fala como Jonas foi sinal, ele apontando para o profeta Jonas. Ele não fala aquilo que aconteceu exatamente com Jonas, mas ele fala como Jonas foi sinal nesse texto que nós estamos vendo. Como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também será. Vamos fazer uma análise. É evidente que um sinal claro consta no versículo 40 do Evangelho de Mateus, capítulo 12, que é a questão dos 3 dias e 3 noites. Da mesma forma, o Filho do Homem, ou seja, Jesus, fica 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas devemos entender que a cidade de Nínive não tinha o conhecimento de que Jonas esteve por 3 dias dentro de um grande peixe. Por isso nós devemos analisar outros fatores, Então, para nós fica claro que Jesus, até nessa passagem de Mateus, ele cita, como Jonas ficou 3 dias, ele também vai ficar 3 dias no seio da terra, depois ele vai ressuscitar. Porém, para os ninivitas, eles não tinham esse conhecimento que Jonas, antes de chegar a Nínive, ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Então existe algo aí por trás. Vamos estar analisando. Estou passando aqui para você. Hoje Nínive se chama Mossul, e é a 3ª maior cidade do Iraque. Já naquela época, Nínive era uma das grandes cidades, continha mais de 1 milhão de habitantes. Então você vê a dimensão, E Jonas passa ali a pregação durante um dia, e toda a cidade se converte, diz o texto bíblico. Mossul, Nínive, fica apenas atrás das 2 maiores cidades do Iraque, que é Bagdá e Bassorá, Então você vê a dimensão de Nínive. Você fala assim: mas hoje Nínive é assim. Não, na antiguidade, na época de Jonas, já havia mais de 1 milhão de habitantes, em Nínive. E o que aconteceu na época que Jonas chegou em Nínive ali para fazer a pregação? Houve um eclipse solar total que cruzou ao norte de Nínive no dia 15 de junho de 763 a.C., durante o governo do rei Assur-Dan III.
Esse foi um dos presságios que levou Nínive ao arrependimento completo. Houve várias outras circunstâncias ali naturais, né, que provocaram, vamos dizer assim, no povo uma situação de alerta. E vamos dizer assim, o auge de todas essas situações foi a questão desse eclipse total, bem no dia que Jonas chega para pregar para que os ninivitas se convertessem. Esse eclipse ocorreu antes que Jonas chegasse a Nínive, e esse foi o maior dos presságios dos sinais que ocorreram antes que o mesmo pregasse a toda a cidade de Nínive. Chamado de eclipse Bur-Sugat, foi um dos eclipses solares mais famosos da história antiga. Então, se você quiser estar pesquisando para confirmar, você vai encontrar essas informações. Quando Jesus disse que daria um sinal dado no tempo de Jonas, não fazia muito tempo a ponto de que eles pediram um sinal e que não se lembrasse desse ocorrido, né, para aquela multidão. Esse sinal era bem conhecido em todo o mundo. Todo mundo conhecia esse sinal, era conhecido também como sinal do profeta Jonas, porque foi registrado em tábuas cuneiformes chamadas de Canon Epone Assyrian, que está no século XIX. Naquela época era bem conhecido como um manual para várias pessoas. Então, era de conhecimento, vamos dizer assim, mundial o que ocorreu ali em Nínive, aquele eclipse solar. Foi um eclipse total, né? O dia se escureceu, né? Se tornou em trevas, e nesse momento aparece o profeta Jonas pregando o arrependimento para os cidadãos de Nínive. Jesus dá um sinal para aquela geração maligna, pois quando ele é crucificado, antes da sua morte, o céu também se escureceu. Será que isso é o sinal do profeta Jonas? Pois quando Jonas prega para Nínive, o céu estava em trevas. E quando Jesus prega na cruz, né, a gente colocou aqui mais detalhes da pregação de Jesus num outro estudo. Se você analisar aqui no canal, tem um vídeo chamado Mas Eu Sou Verme. Você vai entender o que Jesus pregou na cruz. Você fala, mas Jesus pregou na cruz? Eu vou mostrar para você que Jesus pregou na cruz. Também o céu estava em trevas e houve um forte terremoto. Então eu vou estar pegando aqui a Bíblia para a gente analisar um texto que talvez passou-se despercebido, mas quando Jesus está lá na cruz, né, a própria Escritura diz que houve trevas, né, o céu se escureceu em pleno dia, da mesma forma que quando Jonas chega à cidade de Nínive. E você fala, mas o que Jesus pregou, né? E nós vamos estar lendo um texto do Salmo 22. Vamos ver junto? Muitas pessoas, algumas Bíblias está ali Eli, Eli, né? Outras, meu Deus, né? Por que me desamparaste? E as pessoas falam assim, Deus desamparou Jesus. Na realidade não é. Na realidade, quando Jesus fala Deus meu, por que me desamparaste? Ele está recitando parte do Salmo 22, conhecido por nós como Salmo 22. E você tem que entender que na cultura da época, aquela multidão que estava ali presente tinha conhecimento do Salmo 22. Como que funcionava? Por exemplo, desde pequeno, principalmente o homem, né, ele era ensinado nas Sagradas Escrituras e ele acabava decorando as Sagradas Escrituras. Então, quando você cita algo de uma parte da Sagrada Escritura, é automático vir um flash, né, vamos dizer assim, na cabeça daquela pessoa, e ela lembrar de todo o conjunto, né, de toda a escritura ali daquele texto. Então, quando Jesus fala Deus meu, por que me desamparaste? Na cabeça da multidão que estava ali presente, vem-se o Salmo 22. Vamos estar lendo juntos? O Salmo 22 diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar, e das minhas palavras e do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também de noite, mas não acho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, o próprio dos homens, e desprezado do povo. Queria fazer uma pausa aqui. Quando Jesus fala
mas eu sou verme e não homem, ele não está desprezando a sua natureza humana, mas ele está trazendo à memória daquele povo que tinha conhecimento da cultura da época. Existia um verme naquela região que ele, quando ele era para procriar, né, quando ele ia fazer aquele processo de procriação, que ele já estava fertilizado, vamos dizer assim, preparado para procriar, esse verme ele fixava-se numa madeira, numa árvore, e de tal forma que ele não saía mais daquela árvore. Ele fixava de uma tal forma que ele não saía mais daquela árvore. E seus filhotes ficavam por baixo dele, né? Então ficava entre o corpo dele e a estrutura da árvore. E chegava um determinado momento que quando esse verme ele morria, ele soltava um líquido carmesim, né, semelhante ao sangue carmesim, a cor do sangue carmesim, que cobria todos aqueles ovos que estavam ali junto a ele e junto à árvore. Era uma forma de proteger a sua cria, vamos dizer assim, até o momento de que eles pudessem ali eclodir, né, os ovos e sair os novos vermes. Jesus traz essa figura na mente deles, da mesma forma que aquele verme estava fixado numa madeira e só sairia dali a partir do momento que os filhos fossem, quer dizer, nem sairia dali, né? Geraria a sua criação ali. Da mesma forma, Jesus ele é fixado no madeiro, né? Há relatos da história que você vê que quando as demais pessoas eram crucificadas, elas eram amarradas. Porém, Jesus ele foi pregado na cruz, né? E você vê que ali na cruz ele derrama do seu sangue carmesim sobre aquela estrutura, símbolo tipo desse verme, tá? Então você pode ver no canal, você vai encontrar um vídeo a gente falando especificamente, você vai ter noção a respeito desse verme, tem ilustração e tudo mais. Todos os que me zombam, que me veem, me zombam de mim. Não era essa situação que estava ocorrendo com Jesus ali na cruz ou antes da crucificação? Arreganham os beiços e memeiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, pois nele tem prazer. Nós até encontramos essa citação bíblica em uma das passagens dos evangelistas, né? Mas tu é o que me tiraste da madre, é o que me preservaste estando eu ainda nos seios da minha mãe, né? Uma das pessoas ali da multidão fala assim: que Deus que o livre, ele não confiou em Deus, né? Que Deus agora o salve. Nos teus braços fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongas de mim, pois a minha angústia está perto, e não há quem me acuda. Abrem a boca contra a minha pessoa, como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Isso aqui é exatamente o que aconteceu com Jesus no momento da crucificação, né? Foi ali perfurado ao lado e saiu água do seu corpo, né? Todos os ossos de Jesus basicamente se desconjuntaram por todo o ato que fizeram com ele antes da crucificação e da forma que ele foi crucificado. O coração dele, que ele diz, como o meu coração se tornou em cera, é quando um momento que o coração ele sofre uma pressão tal devido a todo um desgaste do corpo, que o coração ele se despedaça, ele se desintegra, né? E ele se transforma em líquido, né? Como fosse uma cera. Então é exatamente o que o Salmo 22 diz: derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força se secou como um caco, e a minha língua se pega ao paladar. Tu me pusesses no pó da morte, pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Ali Jesus estava realmente rodeado por cães, né? Por ajuntamentos de malfeitores, né? Toda aquela elite que quis matar Jesus estava ali ao lado, né? Vendo a crucificação de Jesus. É essa citação de Jesus aqui. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me.
Quer dizer, você vê a situação do corpo de Jesus, né? Nós vemos aquele filme lá de Mel Gibson, porém nós não temos a dimensão do que foi realmente a crucificação, porque você vê, o texto aqui é bem claro, né? No Salmos 22, todos os meus ossos poderiam ser contados, né? Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Não foi isso que aconteceu? Não lançaram sorte sobre as túnicas de Jesus? Não repartiram entre si as vestes de Jesus? Mas tu, Senhor, não te alongas de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Vós todos os filhos de Jacó, glorificai-o. Temei a todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu o seu rosto, né? As pessoas falam, nossa, Deus escondeu o rosto de Jesus naquele momento da crucificação. Está aqui o texto, é muito claro no Salmos 22. Antes, quando ele clamou, ouviu, sempre ele foi ouvido pelo Pai. De ti vem o meu louvor na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. Que o vosso coração viva eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e diante dele adorarão todas as famílias das nações. Porque o domínio é do Senhor, ele reina sobre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele. E os que não podem reter a sua vida são os seres humanos. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a uma geração vindoura. Chegarão e anunciarão a justiça dele. A um povo que há de nascer, contarão o que ele fez. Então este povo que há de nascer não somente é o povo, né, de forma física que estaria para nascer em todo o mundo, mas também de forma espiritual. Jesus, quando ele morre ali na cruz, ele, como diz o texto sagrado, ele gera filhos e filhas para Deus, né? Da mesma forma que aquele verme, quando ele morre ali na cruz, ele gera a sua descendência, né? E da mesma forma Jesus faz isso. Então você fala assim, mas Jesus não pregou o Salmo 22 de forma completa. Como eu falei, não. Ele citou o início, né? Ele recitou o início do Salmo 22, mas na cabeça daqueles que estavam ali presentes, veio toda essa imagem do Salmo 22. E eles puderam compreender, você vê nitidamente todo o fato ocorrido na crucificação, em torno da crucificação de Jesus, está relatado no Salmo 22. Né? Fortes touros de Bazã, né? Malfeitores. O próprio Salmo denuncia aquela geração que estava ali ao redor, os malfeitores, né? Fortes touros de Bazã, né? É um outro estudo que a gente pode fazer sobre os touros de Bazã, mas você sabe de quem Jesus estava falando ali. Repartiram as minhas vestes, lançaram sorte sobre as minhas túnicas, né? Os meus ossos desconjuntaram, derramei-me como água, meu coração, né? O coração de Jesus, quando ele morre, né? Seu coração despedaça, se torna um líquido como uma cera. Então é relatado de forma clara, profética, tudo aquilo que aconteceu com Jesus ali na crucificação. E você vê um texto quando Jesus expira e entrega o seu espírito, uma das pessoas que estavam ali do lado fala, realmente esse era o Filho de Deus, né? Ele teve a compreensão de quem era Jesus. É triste nós imaginarmos essa cena, né, da crucificação de Jesus. Mas Jesus, como ele diz nas Sagradas Escrituras, eu dou a minha própria vida, ninguém a tira. Foi sua vontade morrer, lógico, seguindo um propósito do Pai, morrer na cruz, crucificado, transpassado, humilhado, cuspido, injuriado, né, desprezado, desconjuntado seus ossos, massacrado por amor a nós. Para quê? Para que ele pudesse, como um verme ali na cruz, no madeiro, gerar filhos e filhas
para Deus. Então será que Jesus não pregou, como Jonas também pregou para os ninivitas? A única diferença, vou fazer um adendo aqui, é que você seguindo alguns textos aí dos evangelhos, você vê que Jesus fala: essa geração pede um sinal, não será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas, né? Como Jonas foi um sinal, Jesus foi um sinal. Será que Jesus não foi um sinal para aquela geração? Foi. Mas Jesus, antes da sua crucificação, disse para aquela geração: os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, né? Os ninivitas eram uma geração orgulhosa, arrogante, que eles desprezavam os outros povos, eram cruéis realmente, mas vê que na pregação de Jonas todos se convertem. Há todo um cenário, é lógico que Deus usa da natureza para preparar os corações dos ninivitas, para que quando Jonas chegasse, eles pudessem aceitar a pregação. E será que no dia a dia Deus não prepara todo um cenário para que nós possamos também aceitar a Jesus, aceitar a pregação do Evangelho, aceitar a pregação e se converter? Jesus fala: os ninivitas se converteram, eles se levantarão no futuro para julgar esta nação que não aceita. Jesus fala assim: se eles ouviram Jonas, a pregação de Jonas, vocês que são essa geração aqui presente, vocês não conseguem ouvir e compreender e se converter o coração de vocês? Ele ainda continua: a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo e julgará essa nação. Quem é essa rainha de Sabá? Né? É aquela rainha que vem visitar Salomão, ouvindo a sabedoria de Salomão. Ela vem visitar. Os textos, né, fora da Bíblia mostram que ela provavelmente era uma grande feiticeira. Ela vai ao encontro de Salomão para ver se realmente existia essa glória sobre uma pessoa, né, essa sabedoria, esse esplendor sobre uma pessoa. E Jesus fala: quando ela chega até Salomão e vê a sabedoria de Salomão, ela se ajoelha perante Salomão e adora Salomão, né? Ela se derrama, ela reconhece que ela era nada. E Jesus fala assim, em outras palavras: eu sou maior do que Salomão e vocês não se prostram perante mim, vocês não se convertem com a minha pregação. Mas mesmo assim eu vou dar um sinal, e esse sinal é dado lá na cruz. E aquela geração, né, não toda aquela geração, né, havia endereço certo quando Jesus falava aquela geração perversa e maligna. Aquela geração não se converte, pelo contrário, leva até o final o momento de crucificação de Jesus. Então esse é um texto que nós analisamos aí em Lucas capítulo 11, versículo 29. Talvez você não tenha parado para atentar nesses detalhes, mas que essa palavra possa então estar no seu coração, você possa continuar refletindo, pesquisando sobre isso, tá? Há várias vertentes, mas eu acredito que essa seja a vertente mais coerente que nós estamos trazendo aqui para você analisar tudo sobre esse capítulo aí de Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 30, sobre o sinal de Jonas. E você teve aí um bônus extra. Eu não estaria falando aqui sobre a pregação que Jesus fez ali na crucificação, mas eu achei depois interessante estar passando para você essa informação, para você ter todo um quadro, todo um cenário daquilo que ocorreu realmente na vida de Jesus, ele sendo então um sinal para aquela geração e para as gerações futuras, que chegou até nós e chegará até o momento que Deus assim o permitir. Forte beijo no seu coração, com todo carinho e todo respeito, e até um próximo encontro. Shalom, shalom, amém, amém. Deus, Rei fiel. Se você não sabe o significado da palavra amém, aqui no nosso canal nós temos um vídeo explicando sobre o que significa amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.